seja de boas notícias. Vamos juntos aqui até as 2 da tarde no Sinal Aberto e destacamos para você que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que estudantes que cursam o 3º ano do ensino médio e passaram no vestibular podem se matricular em universidades. A decisão foi tomada por conta do grande número de ações individuais que tramitam no judiciário com o mesmo tema. O relator, o desembargador Guilherme Gutenberg, argumentou que a finalidade da escola é a preparação para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo e desenvolvendo o pensamento crítico e não visa exclusivamente preparar o aluno para ingresso em curso superior. O voto do relator foi seguido por unanimidade pelos outros desembargadores. O estudante que for beneficiado com a decisão deve concluir o 3º ano do ensino médio, mesmo depois de entrar na universidade. Sinal Aberto destaca para você assuntos aí ligados às eleições 2022, mas antes aqui eu quero manifestar a minha solidariedade ao colega jornalista de grande competência José Bonfim, repórter da rádio CBN. Repórter José Bonfim hoje agredido verbalmente na Câmara de Goiânia por um vereador. O repórter José Bonfim, uma figura íntegra do jornalismo, um profissional extremamente qualificado, estava ali realizando o seu trabalho hoje pela manhã e foi agredido verbalmente por um vereador desta capital. Que o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás possa agir em relação aí a esta causa, a manifestação, e aqui fica o apoio deste profissional também ao colega José Bonfim da Rádio CBN. Bom, pessoal, após aqui então este assunto, destacamos para você repercussão da política na economia. O jornalista do Sistema Sagres, Rubens Salomão, conversou com o economista Fábio Astrauskas, que analisa o impacto do primeiro turno da eleição presidencial. Vamos conferir. Depois da votação em primeiro turno, definição de que a presidência da República será decidida, em segundo turno, a gente volta a conversar com o especialista, economista Fábio Astrauskas sobre o dia seguinte, sobre como tem repercutido na economia, no mercado, essa eleição em segundo turno, em 2 turnos aqui no Brasil. Fábio, obrigado pelo contato de novo com a gente aqui na Sagres, pela disponibilidade. Um abraço para o senhor, tudo bem? Mais uma vez um prazer falar com você, Rubens, e a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Sagres. A gente viu os sinais positivos na economia, na Bolsa, no dólar, depois da definição de que a gente vai ter um segundo turno. Fábio, como é que foi esse dia seguinte, depois do dia 2 de outubro? Verdade, Rubens. Não só ontem, quando houve uma queda expressiva do dólar frente ao real e também um aumento expressivo na Bolsa, no índice da Bolsa de Valores, como também hoje, como a gente está vendo a manutenção dessa tendência, uma leve queda hoje da moeda, com um aumento também leve da Bolsa, mas que reforça o posicionamento do mercado financeiro e boa parte, portanto, da economia com relação ao humor pós essa eleição, primeiro turno, Ficou evidente de que, não havendo um primeiro turno, não se deu carta branca, para o candidato de oposição e também que, com essa ida para o segundo turno, ambos os candidatos, seja de oposição, seja de situação, terão que cumprir uma agenda bem mais dentro das linhas do jogo, das regras do jogo, e isso sempre acalma o mercado. E a gente, como havia dito na semana passada, isso é o que o mercado quer. Mais importante do que quem vai estar à frente do governo no ano que vem é o respeito às regras do jogo. A gente poderia esperar uma volatilidade diante de um cenário polarizado na política, Isso costuma acontecer assim, Não sei se não dá para dizer que é uma regra, mas normalmente, quando tem uma polarização grande, duas forças grandes que se encontram, que são adversárias numa eleição, na economia isso pode acabar criando um cenário mais volátil, uma coisa que pode acontecer e que, ao mesmo tempo, já não pode acontecer, o cenário pode ser outro. Mas aí a gente volta à conversa da semana passada, Fábio? Parece que realmente esses questionamentos institucionais do Brasil sobre a nossa estabilidade mesmo, política institucional,
Parece que isso está pesando mais para o mercado do que realmente se o presidente vai ser Lula ou Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma, o que a gente está percebendo é exatamente isso, Rubens. Mais importante, óbvio que há uma pauta do ponto de vista social bastante diferente, de costumes muito diferentes entre as duas candidaturas, de esquerda e de direita, mas como a gente já havia dito isso na semana passada e permanece válido, a pauta econômica dos dois candidatos ela tem algumas divergências, mas ela deve ser, antes de tudo, pautada nas regras de mercado. E isso é o que o mercado financeiro está enxergando, que com o segundo turno essas regras permanecerão válidas, seja vencedor o candidato de esquerda, seja vencedor o candidato de direita, atual presidente. E o que é que se espera, assim, o que é que os candidatos devem mostrar nesse segundo turno, quando a gente considera isso que pode ser, que pesa menos, mas que acaba pesando também, o que é que cada um propõe, né? Se exige algo de diferente de Lula, algo de diferente do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ou seja, o presidente talvez deveria mostrar algo diferente nessa campanha para o ano que vem, caso ele seja reeleito, e Lula, comparando com os governos dele, com os dois governos dele, algo de diferente ou realmente é tudo um cenário de estabilidade, Fábio? Vamos sempre nos ater aqui na pauta econômica, né, Rubens? Porque senão a gente fica com uma conversa muito ampla e aí não daria tempo da gente falar sobre tudo. Sim. Do ponto de vista econômico, ambos os candidatos estão com uma pauta, pelo menos para o ano que vem, aquela que interessa para a grande camada da população, ou seja, aquela mais pobre, muito semelhantes. Os dois vão manter o Auxílio Brasil, mudando ou não de nome, os dois pretendem, né, manter isso num nível parecido com os patamares de hoje. Os dois pretendem, né, respeitar tetos de gastos, mas já dão sinais de que talvez seja importante durante algum tempo, né, furar um pouquinho esse teto de gastos. A gente já viu isso no governo atual e também uma proposta no governo de oposição. Então, a gente deve ver. Os dois vão ter que trabalhar com juros altos no primeiro trimestre ou até no primeiro semestre do ano. Os dois continuarão trabalhando com o câmbio livre e provavelmente, como a gente está vendo, um câmbio até favorável, né, caindo um pouco se as regras institucionais prevalecerem como provavelmente prevalecerão. Portanto, a grande discussão vai se dar em torno de posicionamento administrativo. O PT, o candidato de esquerda, já anunciou que pretende aumentar o gasto de contratação de servidores públicos, enquanto que o Bolsonaro, o candidato atual presidente, diz que vai manter a austeridade, né, nessa contratação de funcionários públicos. Aí há uma diferença que não vai se repetir em um ano, né, mas ao longo dos próximos anos do mandato que vem. Bom, e aí entra essa questão de como o Brasil trata as suas contas, né, Fábio? Esse é o recado que se passa, né? Como é que o Brasil vai tratar as suas contas? E pelo que a gente viu do governo do presidente Bolsonaro, por mais que Lula seja de esquerda e tenha, né, uma ideia de maior presença do Estado, o presidente Jair Bolsonaro não foi exatamente um presidente liberal, que entregou muito daquilo que ele prometeu em 2018. Eu não estou fazendo aqui uma crítica, estou só localizando onde o presidente está e o ex-presidente também. Ou seja, o recado para o ano que vem continua sendo o mesmo, seja com o Bolsonaro ou com o Lula, como vai ser o controle das contas públicas no Brasil, né? É interessante o que você está dizendo, Rubem, porque de fato é a impressão que acabou passando para boa parte nossa, né, da população, e que ela é verdadeira, o que você está dizendo. Na verdade, é interessante notar que o presidente Bolsonaro, né, a sua agenda foi uma agenda liberal, porém, num espaço de tempo, os 3 anos, né, 2020, 21 e 22, num momento onde se exigiam medidas centralizadoras, né, um momento de exceção. Pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia são momentos de muita exceção, onde aquela agenda liberal proposta pelo Bolsonaro não poderia ser de maneira nenhuma implementada. Então, ele viveu boa parte do mandato dele fora do ambiente que ele gostaria de ter vivido, né? A grande pergunta é, passada a pandemia, como já passou, arrefecidos os ânimos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, talvez demore um pouco, mas o mundo vai se acomodando, poderá o Bolsonaro retomar a sua agenda liberal? Essa é a grande pergunta, caso ele vença. Sabemos qual é o lado da esquerda. A esquerda é um lado que gostaria de manter, né, essa atividade mais centralizada, esse poder maior do Estado, né, sobre a economia. Então,
nesse momento as agendas são parecidas, mas num ambiente fora de crise, elas tendem a se distanciar. O Fábio, e assim, para a gente já encaminhar para o fim da nossa conversa, porque eu acho que a gente vai conversar em outras oportunidades, tomara, né? Porque as coisas vão acontecendo dia a dia no segundo turno, que deve ser bem intenso. Mas o resultado das urnas de domingo tem algum impacto especificamente na economia? A diferença das pesquisas, os maiores institutos, né? O Datafolha, o IPEC, que tem a diretoria do antigo Ibope, o IPESP também, a Quest lá de Minas Gerais, dava uma diferença grande, acima de 10 pontos entre Lula e Bolsonaro. E na prática, em votos, foi 5 pontos, né? 48 a 43. Essa proximidade dos dois candidatos, essa igualdade até de forças, né? Os dois estão muito próximos ali, diferença muito pequena. Isso teve um impacto no cenário econômico, assim, me parece que o mercado, que até tem pesquisas, né? Tem alguns bancos, enfim, né, centros de investimento, que fizeram pesquisas até públicas de intenção de voto e a diferença era maior. Chegou a ter algum tipo de surpresa, algum impacto, essa distância menor entre os dois? É impossível negar, Rubens, que houve uma surpresa sim. Eu acho que nesse momento vários institutos de pesquisa terão que rever suas metodologias, talvez não aquelas metodologias teóricas que ficam no gabinete, né, no desenho dos dados da composição estatística, mas sim na coleta das informações, que parece ser tradicionalmente nas últimas 4 ou 5 eleições, permanentemente viesadas, né? Um viés ideológico muito claro. Isso é inegável, é impossível de tapar o sol com a peneira, né? Você mesmo citou institutos que já acabaram até por conta disso, recriados, continuaram com o mesmo erro aparente aí no resultado de pesquisas, e isso é um bombardeio que esses institutos estão vivendo e que terão que dar uma explicação melhor do que a que vem dando até agora. E isso não há como negar também que acaba influenciando a cabeça de algum eleitor. Então, eu acho que é muito triste a gente ver esse tipo de erro, né, que pode ser um erro não provocado, né, e eu quero acreditar que ele seja não provocado, mas que, no mínimo, está ali na fonte de coleta da informação que não está boa. A metodologia pode ser perfeita, mas a coleta não está boa. Mas tem pesquisas que foram feitas com, pelo menos, participação ou até bancadas por bancos, né, por centro de investimento, e elas também erraram, né, Fábio? Não sei se dá para cravar então, que é uma questão ideológica de todos eles. Porque o que eu fico imaginando, pelo menos em tese, é que esses investidores, eles até bancam pesquisa para ter noção do que fazer, né? Para saber qual é a realidade, enfim. E eu entendo e quero acreditar que quase todos, vamos até colocar, né, genericamente, todos os institutos idôneos de pesquisa estão buscando, de fato, aferir a vontade do público, não estão tentando manipular o público. O que eu estou levantando a hipótese é que, embora a metodologia seja desenhada de uma maneira muito boa, e tem que ser mesmo, porque a estatística é uma ciência exata, né? Por outro lado, a coleta da informação, seja ela patrocinada por institutos financeiros, por bancos, por entidades jornalísticas, por entidades de classe, seja de onde ela vem, a coleta parece que está aviesada. Aquele que faz a coleta da informação, a priori, parece ter, ainda que inconscientemente, uma preferência de voto que é retratada na pesquisa. Isso é o que faz parecer superficialmente. É preciso aprofundar o estudo, mas é preciso que se reconheça que há um erro, que há um problema, e não parece ser na metodologia, mas sim na coleta dos dados, e aí tanto faz se é um banqueiro que está patrocinando, se é um jornalista que está patrocinando, ou se é um sindicalista ou um político que está patrocinando. Quem está fazendo a coleta não está refletindo, de fato, uma amostragem sem viés ideológico. Entendi. Mas aí, e a gente aqui na Sagres está falando bastante, inclusive, sobre pesquisa, porque chama atenção, né? A diferença entre o que estava apurado e o que está na urna, de fato, chama atenção. Mas essa diferença é menor, só 5 pontos diferente da expectativa. Teve impacto no mercado ou não, Fábio? Não, o impacto foi importante porque o mercado, de certa maneira, chegou a ter, né, a expectativa, e todos falaram durante a semana que antecedeu ao primeiro turno, ao resultado das eleições, que poderia haver uma vitória do candidato de oposição já no primeiro turno, né?
E isso não aconteceu. E, de fato, a distância entre os dois candidatos, até o percentual do candidato de oposição foi parecido com o das pesquisas, porém, a distância de votos entre os dois candidatos foi muito menor do que aquela que se propagava na maior parte das pesquisas eleitorais. E isso sem levar em consideração que nos últimos 2 dias, não medidos, né, totalmente pelas pesquisas eleitorais, houve um exercício muito forte do chamado voto útil, para que não houvesse, né, o segundo turno. Isso parece ter feito com que subissem um pouco mais do que o previsto os votos do candidato da oposição e deveria ter, portanto, ter sido resolvida a parada lá no primeiro turno, né, ou com uma diferença maior do que foi. Há, de fato, um erro de pesquisa. O mercado reagiu de que maneira? Né? De maneira que, olha, muito bom que tem um segundo turno. O primeiro turno não era saudável, o mercado estaria dando, o Brasil estaria dando uma carta branca para um dos dois candidatos, e isso, regra geral, não é bom. Muito poder, né? O poder corrompe, o poder ajuda a corromper, né, Rubens? E, portanto, é bom que a gente tenha um equilíbrio, né? E esse equilíbrio se mostrou e há uma disputa acirrada para o segundo turno. Exatamente, a gente vai continuar acompanhando aqui com a ajuda do Fábio Astrauskas, que é economista, diretor da CID em consultoria, para entender, né, como é que esses movimentos e a polarização política, mas de que maneira essa polarização vai se apresentando, quais são os impactos também para a economia. Obrigado, Fábio, pela entrevista nessa oportunidade e até uma próxima. Obrigado, Rubens. Obrigado para quem nos assistiu aqui pela TV Sagres. Abraço. Destaque-se a íntegra aqui dessa entrevista. Você que está nos acompanhando, acessa no nosso portal sagresonline.com.br.